Olá, turminha, aqui é o professor JB, estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar problemas envolvendo regra de 3. Turma, regra de 3 é um procedimento usado para a resolução de problemas que envolvem grandezas que são proporcionais. Pelo fato de ter uma enorme aplicabilidade, é muito importante saber resolver problemas utilizando essa ferramenta. Só revisando o que é proporcionalidade, isso já foi estudado na aula anterior. É uma relação de proporção existente entre duas razões, podendo esta ser inversa ou direta. Então, vamos observar que as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que através delas a gente vai resolver problemas envolvendo regra de 3. Então, as grandezas são diretamente proporcionais quando as duas grandezas elas aumentam na mesma proporção ou quando diminuem na mesma proporção. Então, se a grandeza 1 aumenta, a grandeza 2 também vai aumentar. E a grandeza inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Eu vou citar alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de combustível e quilômetros rodados. Quanto maior a quantidade de combustível você colocar em um automóvel, mais quilômetros você irá rodar com essa quantidade de combustível. Então, aumentou de um lado, aumentou do outro também. Horas de trabalho e produção mensal de um produto. Se você aumentar a quantidade de horas de trabalho, você também vai aumentar a produção mensal do produto. O tempo gasto e a distância percorrida. Se você aumentar o tempo, também você vai aumentar a distância. Exemplo, se em uma hora você percorre 10 quilômetros, em 2 horas você vai percorrer 20 quilômetros. Observe que quando você aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Velocidade e distância. Também, se você aumenta a velocidade de um objeto, faz com que a distância percorrida ela aumente. Comissão recebida e o total de peças vendidas. Se você aumenta o total de peças vendidas, você vai também aumentar a comissão recebida pelo total de peças. Então, quando aumenta de um lado, aumenta do outro também. Quantidade de ração gasta e o total de dias. Se você aumenta a quantidade de ração gasta, você vai também aumentar o total de dias que essa ração dá para alimentar certo animal. A quantidade de funcionários e o número de produtos fabricados. Se você aumentar a quantidade de funcionários em uma empresa, vai aumentar também a quantidade de produtos fabricados. Gente, esses exemplos que eu citei agora são de grandezas diretamente proporcionais. Se você vê alguma questão que você for responder com essas grandezas, quantidade de combustível, quilômetros rodados, hora de trabalho, produção mensal, tempo gasto, distância, velocidade de distância, todas essas aqui, você vai estar respondendo, você vai ter que resolver pela grandeza diretamente proporcional. Fique bem atentos, principalmente nesse tempo gasto, distância, velocidade e distância, que são grandezas diretamente proporcionais. Agora eu vou citar alguns exemplos de grandezas inversamente proporcional. Exemplo, velocidade de um automóvel, tempo gasto. Se você aumentar a velocidade de um automóvel, vai diminuir o tempo gasto para percorrer certa distância. Então, se aumentou de um lado, diminuiu do outro. Total de funcionários e dias de trabalho. Se você aumentar o total de funcionários, vai diminuir os dias de trabalho para fazer uma certa obra. Horas e o número de torneiras. Se você vai encher um tanque, se você aumentar o número de torneiras, vai diminuir o total de horas. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcional. Então, se você for responder algum problema e tiver essas grandezas, velocidade e tempo, total de funcionários, dia de trabalho, horas e o número de torneiras, são grandezas inversamente proporcional. E aí eu vou explicar para vocês agora como que resolve problemas envolvendo essas grandezas. Exercício 1. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Neste exercício, as grandezas, quantidade total de ração consumida e o número de dias são diretamente proporcionais, pois quanto mais dias, maior será a quantidade total gasta. Eu citei nos exemplos anteriores, né, que o total de ração e o total de dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos ver aqui.
Se em 15 dias um cão come 10 kg de ração, em uma semana, que são 7 dias, esse cão vai comer mais ou menos ração, né? Se ele come a mesma quantidade todos os dias. Então, ó, essa grandeza, se vocês observaram, diminuiu, né? 15 foi para 7 dias. Se você observar aqui, vai diminuir também o total de ração. Se em 15 dias ele come 10 kg, em 7 dias ele vai comer menos de 10 kg. Então, essa grandeza também ela vai diminuir. Seta no mesmo sentido são grandezas diretamente proporcionais. Então, se elas são diretas, você vai colocar aqui essa razão do mesmo jeito que estava aqui, 15 sobre 7 e 10 sobre x. E aí você multiplica pela regra de 3. Você multiplica o 15 vezes x e depois o 7 vezes 10. 15 vezes x é 15x e 7 vezes 10 é 70. Isolando o x, vai ficar 70. Observe que o 15 está multiplicando o x. Sempre que ele estiver desse jeito, ele passa para esse lado dividido. Vem aqui para baixo. 70 dividido para 15 vai ser igual a 4,7, aproximadamente 4,7. Assim, a quantidade de ração consumida por semana é aproximadamente 4,7 kg de ração. Exercício 2. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Neste problema, as grandezas envolvidas serão o número de torneiras e tempo. Lembra lá no exemplo que eu citei no início? Número de torneiras e tempo. Contudo, é importante observar que quanto maior o número de torneiras, menor será o tempo para encher o tanque. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais. Observe aqui, ó. Se em 6 horas uma torneira enche o tanque, em quantas horas 6 torneiras vai encher esse tanque? Observe, se você aumentar o número de torneiras, vai diminuir o tempo para encher esse tanque. Então, observe que aqui o total de horas vai diminuir, enquanto o total de torneiras vai aumentar. Nesse caso, eu tinha uma torneira, enche o tanque em 6 horas. Se eu aumentar o total de torneiras, vai diminuir o tempo para encher esse tanque. Então, essas grandezas, elas são o quê? Setas no sentido contrário, grandeza inversamente proporcional. É só se ligar naqueles exemplos que eu citei para vocês. Ó. Número de torneiras versus o tempo. Toda vez que for número de torneiras versus o tempo, você já sabe que é a grandeza inversamente proporcional. Então, quando a grandeza é inversamente proporcional, se ligue como é que você vai ter que fazer. Primeiro, você vai escolher uma das razões e inverter. Pronto. Eu vou fazer, repete essa primeira aqui, primeira grandeza, 6 sobre x, e vou inverter essa segunda. Então, o inverter é o quê? Colocar o de baixo para cima e de cima para baixo. Pronto, aqui, ó. O 4 foi para cima e o 1 foi para baixo. Toda vez que a grandeza for inversa, você tem que fazer isso. Pronto, aí agora, depois que você fez, coloquei aqui novamente, e aí você vai multiplicar pela regra de 3, né, multiplicar em cruz. Multiplique 4 vezes x e 6 vezes 1. Multiplicando 4 vezes x, vai ser 4x, 6 vezes 1 é 6, x vai ser igual a 6 dividido por 4, x vai ser igual a 1,5. Então, a resposta aqui é 1,5. Assim, o tanque ficará totalmente cheio em 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia.